A incrível verdade a respeito da prosperidade. A verdade sobre a prosperidade, por mais surpreendente que pareça, é esta: o correto é que você seja próspero. Russell enfatizou isso em sua famosa palestra. Ele disse: você deve ser rico. Você não tem o direito de ser pobre. Viver e não ser rico é um infortúnio, e duplo infortúnio, porque você tanto poderia ter sido rico quanto pobre. Nós devemos enriquecer por meios honrosos, e esses são os únicos métodos que nos conduzem rapidamente ao nosso objetivo de riqueza. Por favor, observe que a palavra rico significa ter abundância de bem ou viver uma vida mais satisfatória e plena. De fato, você é próspero quando está experimentando paz, saúde, felicidade e plenitude em seu mundo. Existem métodos honrosos que podem levá-lo rapidamente a esse objetivo, e isso é mais fácil de conseguir do que você pensa. E esta é mais uma verdade chocante sobre a prosperidade. Muitas décadas atrás, um executivo previu que os líderes religiosos do futuro seriam forçados a dedicar mais atenção a ajudar seus seguidores a vencer seus problemas pessoais e econômicos do presente, e que eles se preocupariam menos com o passado já morto e com o futuro ainda não nascido. Eu concordo com esse executivo e quero fazer isso. Resolver seus problemas pessoais e econômicos no presente. Caso você o faça, seu passado e seu futuro cuidarão de si mesmos. Você deve desejar a prosperidade. Talvez um dos maiores choques de minha vida tenha sido o que eu senti quando comecei a fazer palestras sobre a prosperidade. Logo percebi que muitas das pessoas que iam às palestras ainda estavam lidando com um velho dilema: se elas deveriam desejar prosperar. Elas queriam prosperidade, toda pessoa normal quer, mas ficavam imaginando em segredo se deveriam querer ou não, especialmente em uma perspectiva espiritual. A maior parte das pessoas ligadas a atividades comerciais parecia sentir-se culpada por querer prosperidade, embora desse duro todos os dias em seus empregos para conseguir isso. A questão permanecia em suas mentes: a pobreza era uma virtude espiritual ou um vício comum? O conflito no pensamento dessas pessoas estava trazendo desordem também às suas profissões. Isso neutralizava seus esforços para serem bem-sucedidos, não importando quão duro trabalhassem. Logo, ficou evidente que seriam necessárias algumas ideias ousadas, até mesmo impressionantes, sobre o assunto, a fim de minar certas crenças que há anos acorrentavam essas pessoas a existências medíocres. Percebendo isso, passei várias semanas explicando a elas como Deus, o homem e a prosperidade estavam todos divinamente relacionados. Depois que o choque inicial dessas ideias passou, aquelas ótimas pessoas ficaram bastante aliviadas e muito felizes por finalmente não sentirem mais culpa ao desejarem a prosperidade. Em pouco tempo, todos começaram a experimentar resultados prósperos. Descobri que essa noção ainda persiste. Algumas pessoas, mesmo as mais maravilhosas, parecem bem confusas sobre se a prosperidade deve ser considerada uma bênção espiritual ou não. Quão aliviadas elas ficam quando descobrem que sim, que a prosperidade é uma bênção. A pobreza é um pecado. Então eu repito, ser próspero é o certo e não o contrário. Obviamente, você não pode ser muito feliz se é pobre, e você não precisa ser pobre. A pobreza é um pecado. A pobreza é uma forma de inferno.
causado pela cegueira do homem que não consegue enxergar o bem ilimitado de Deus. A pobreza é uma experiência suja, desconfortável e degradante. A pobreza é, na verdade, um tipo de doença e, em suas fases agudas, parece uma forma de insanidade. A pobreza lota as prisões com ladrões e assassinos. Ela leva homens e mulheres à bebida, à prostituição, ao vício em drogas, ao suicídio. Ela leva crianças potencialmente boas, talentosas e inteligentes à delinquência e ao crime. A pobreza leva pessoas a fazerem coisas que nunca sequer sonhariam em fazer. O comunismo, um dos movimentos mais temíveis que o mundo já experimentou, se fortalece justamente com a pobreza. Os governos que foram dominados pelo comunismo assim o fizeram, em geral, por razões financeiras, acreditando que esse sistema fosse um caminho para a segurança de suas economias. Os resultados pecaminosos da pobreza não conhecem fronteiras. Essa é uma das razões pelas quais eu, como ministra, tenho me sentido guiada a fazer o que puder para ajudar as pessoas a erradicar o pecado da pobreza de suas vidas. Um médico que eu conheço disse que teria muito menos pacientes caso fossem solucionados os problemas financeiros porque passam. Preocupação, tensão e esforço conduzem à má saúde. Ele disse que os hospitais psiquiátricos estão cheios de pessoas cujas mentes e corpos foram prejudicados por uma pressão financeira prolongada. Já se estimou que 90% das doenças da humanidade são causadas pela pressão, pela miséria e pela infelicidade da pobreza. Vamos parar de pensar na pobreza como uma virtude. A pobreza é um vício comum. Se você está passando necessidade ou experimentando limitação financeira, está vivendo em pecado. Essa é outra verdade sobre a prosperidade. Mas você não precisa continuar vivendo em pecado financeiro. Existe uma saída. A prosperidade é sua herança divina. A Bíblia está cheia de ricas promessas relacionadas à sua prosperidade potencial como filho de Deus. Você deve ser próspero e bem suprido, deve ter abundância de bem, porque essa é a sua herança divina. O seu Criador quer assim. Essa é a verdade chocante a respeito da prosperidade. Além disso, você não pode fazer o bem nem a si mesmo, nem a outra pessoa, se não for próspero. Aquele que não deseja ser próspero é anormal, já que sem prosperidade vive-se uma vida anormal. No plano físico, você não pode viver plenamente sem alimentação apropriada, sem roupas confortáveis, sem um abrigo quente e tendo uma carga excessiva de trabalho. O descanso e o divertimento também são necessários para a sua vida física. No plano mental, você não pode viver plenamente sem atividade mental criativa satisfatória, sem livros e tempo para lê-los, sem apreciar música, arte e outras manifestações culturais, sem oportunidade e recursos para viajar e se associar com pessoas que têm os mesmos interesses que você. Para viver em plenitude no plano espiritual da vida, você precisa de tempo para uma contemplação tranquila, para meditar, para orar, para estudos espirituais, para ir a igrejas e palestras e para comungar com pessoas que estão no mesmo caminho espiritual que você. Portanto, é de suprema importância que o seu bem-estar e desenvolvimento físico, mental e espiritual, que você seja próspero. Não arrume justificativas para suportar a falta do bem ou para aceitá-la como uma coisa permanente em sua vida. Porém, também não chegue ao extremo oposto e fique falando de querer ser próspero por causa do bem que poderá fazer depois. Isso é secundário. Você quer ser próspero principalmente porque é correto que deseje isso.
A prosperidade é a sua herança divina como filho de um rei, como um filho de Deus. O sucesso é divinamente determinado. Não há razão para você pensar na prosperidade como algo separado de sua vida espiritual ou além do escopo da religião. Você não precisa tentar viver em dois mundos, onde tem de cuidar de todas as coisas durante 6 dias e depois, no 7º dia, dar a Deus a chance de mostrar o que Ele pode fazer. Aceite a intervenção de Deus como um Pai amoroso, rico e compreensivo em todas as suas questões, em todos os dias da semana. Peça a orientação e a instrução divinas para todos os seus assuntos, financeiros ou não, e você com certeza se surpreenderá com quão melhor cada área de sua vida se tornará, porque tudo é vosso. Essa é a promessa divina. Um analista certa vez me disse que tinha descoberto que a causa mais comum de fracasso são as ideias conflitantes sobre se o sucesso é condenado ou valorizado por Deus. Ele disse que muitas pessoas lhe asseguraram que o fracasso merecia mais aprovação espiritual do que o sucesso, citando as palavras de Jesus: não podeis servir a Deus e a Mamon. Essas pessoas não tinham obtido sucesso e o médico teve de passar mais de 1 hora explicando a elas que ser bem-sucedido não é servir a Mamon e que elas deveriam parar de usar Deus como uma desculpa para os seus próprios fracassos. O dicionário descreve Mamon como riquezas consideradas como um objeto de adoração ou um falso Deus. As pessoas que servem Mamon excluem Deus de suas questões financeiras e tentam cuidar disso por si mesmos. Quando você percebe que Deus quer que você seja próspero e que Ele, como o Criador deste rico universo, é de fato a fonte de sua prosperidade, então você não está adorando Mamon. Você não está transformando a prosperidade em um falso Deus, mas reclamando a sua herança próspera da fonte de todas as suas bênçãos. Jeová indicou a atitude espiritual correta a respeito da prosperidade quando disse a Moisés para lembrar aos filhos de Israel: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. A palavra riqueza significa viver bem. E é isso que o pensador próspero deve trabalhar para conseguir. É isso que ele deve esperar como seu direito espiritual. Talvez você esteja se lembrando, a essa altura, de uma declaração que eu também ouvia quando era criança e que me confundia sobre a prosperidade ser uma bênção espiritual. As pessoas costumavam dizer: eu sou pobre, mas sou um bom cristão. Mesmo que eu venha de uma família que tenha gerado ministros, eu sempre estremeci ao ouvir isso. Minha reação imediata era: por que os cristãos ou qualquer outro grupo têm de ser pobres? Deus não é pobre e Ele é um Pai amoroso. Aquela afirmação também me fazia pensar que os ricos estavam fadados ao inferno. De algum modo, eu não conseguia entender por que as pessoas ricas tinham de ir para o inferno apenas porque eram prósperas. Parecia muito inconsistente para mim. A Bíblia é um livro sobre a prosperidade. Quando entrei para o ministério, decidi resolver esse conflito internamente, estudando a perspectiva bíblica sobre a questão prosperidade versus pobreza. Foi uma agradável surpresa descobrir que a Bíblia é o maior livro sobre prosperidade já escrito. A Bíblia mostra de forma bastante clara que você não agrada a Deus estabelecendo a carência ou a limitação em sua vida, assim como não agrada a si mesmo. O primeiro capítulo descreve o rico universo criado para o homem, e o último livro da Bíblia descreve o céu em ricos termos. Muitos dos grandes homens bíblicos não nasceram prósperos,
mas prosperaram e tiveram acesso a riquezas sempre que a necessidade surgia. Entre esses homens estava Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Neemias, Elias e Eliseu, do Antigo Testamento, e Jesus e Paulo, do Novo Testamento. A vida e os ensinamentos de Jesus são uma evidência clara da sua compreensão das leis da prosperidade. Quando bebê, recebeu ricos presentes dados pelos reis magos. Embora Jesus tenha sido descrito como pobre, sem um lugar para recostar a sua cabeça, ele tinha uma casa com seus pais em Nazaré e foi muito bem recebido em casas por toda a Palestina, tanto de ricos quanto de pobres. Seu primeiro milagre produziu uma rica dádiva para seu anfitrião em uma festa de casamento, o melhor vinho. Ele usou as leis da prosperidade sem hesitação para alimentar milhares de pessoas em um local deserto. Sua parábola do filho pródigo contém uma bela lição sobre a prosperidade. Quando Jesus declarou: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus", não estava se referindo aos que vivem na pobreza. A expressão pobres de espírito significa aqueles que são humildes e receptivos e não orgulhosos e presunçosos. Quando um homem rico veio a Jesus perguntar sobre a vida eterna, lemos: "E Jesus, olhando para ele, o amou." Jesus lhe disse que, para herdar a vida eterna, ele tinha de vender tudo o que tinha, pois ele viu que o homem estava sendo possuído por seus bens em vez de controlados. Mais tarde, Jesus comentou com compaixão: "Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus." Seu interesse e contato com o mundo financeiro incluiu chamar um coletor de impostos para ser seu primeiro apóstolo, indicando um tesoureiro entre eles para lidar com as finanças e com os impostos devidos ao governo romano. Mesmo seu hobby, sem costuras, foi considerado valioso pelos soldados romanos, pois eles tiraram a sorte por ele ao pé da cruz. Foi um homem rico, José de Arimateia, quem implorou a Pilatos pelo corpo de Jesus e que o sepultou em sua própria tumba. Mesmo depois da ressurreição, Jesus mostrou interesse na prosperidade de seus seguidores, instruindo os pecadores sobre onde deveriam pescar para ter sucesso, depois que não tinham conseguido nada. Porque a pobreza não é espiritual. Você pode estar imaginando por que se fala tanto em sacrifício, perseguição e tempos difíceis como aspectos necessários da vida espiritual. A história revela que os ensinamentos da Bíblia, cheios de inspiração e praticidade, continuaram a ser observados durante os primeiros séculos depois de Cristo. Logo, porém, a religião se tornou mais secularizada, levando a diversas variações e ao afastamento do que Jesus ensinou. Mais tarde, o sistema feudal da Idade Média assegurou a riqueza somente a poucos privilegiados. Durante esse período, os preceitos de pobreza e penitência foram oferecidos às massas como o único meio de salvação, transformando a carência e a privação em supostas virtudes cristãs. Milhões de pessoas ingênuas foram levadas a crer que era santo ser pobre, uma crença útil para prevenir a revolução entre as massas. Algumas dessas ideias feudais sobre a pobreza como uma virtude espiritual têm persistido até os dias de hoje. Contudo, elas são falsas, concebidas pelo homem, não refletindo a rica verdade de Deus para mim e para você. Portanto, não peça mais desculpas a você mesmo ou aos outros por querer ser próspero. Esse é um desejo divino, ao qual, portanto, deve ser dada uma expressão divina. Você pode ousar dar graças, pois a prosperidade é a sua herança divina. O desejo do Pai para você é o bem ilimitado e não uma mera existência medíocre. Atitudes corretas podem pagar as suas contas. Agora,
a fim de ajudá-la a estabelecer a importantíssima atitude próspera, admitindo que Deus é a fonte de toda a provisão do homem, como criador deste rico universo, e que o desejo de Deus para você é, portanto, a riqueza do universo, sugiro que você parafraseie as palavras que Jeová disse a Moisés. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Talvez você esteja pensando, sim, mas esse tipo de pensamento é prático? Tais atitudes podem ajudar a calçar as crianças, a trazer comida para a mesa e a pagar o aluguel? Sim, podem. Certa vez conversei com uma jovem que parecia ter tudo contra ela. Quando foi atingida por uma paralisia, acabou sendo abandonada pelo marido, que bebia, jogava e não trabalhava, deixando-a com várias crianças para cuidar, criar e educar. Embora ela tivesse um teto sobre sua cabeça, este estava hipotecado. Embora o marido dela tivesse sido intimado pelo tribunal a pagar pensão, um pequeno valor mensal para o sustento das crianças, isso era insuficiente para as suas necessidades. Entretanto, cada vez que eu visitava essa moça, que ficou acamada durante muitos meses e depois confinada a uma cadeira de rodas, ela sempre contava alegremente como novos canais de provisão tinham se aberto para ela. Em uma visita, ela disse que havia recebido comida enlatada suficiente para vários meses e que tinha aparecido o dinheiro necessário para as roupas das crianças, vindo de alguns parentes distantes de outro estado. Disse também que suas despesas médicas foram pagas por um amigo que estava no exterior e que, de fato, cada uma das suas necessidades financeiras estava sendo provida. Ela havia ganhado tinta para a parte externa da casa, que um vizinho estava atarefado pintando. Quando eu perguntei qual era o segredo de prosperidade dela e como ela tinha conseguido pagar todas as contas no prazo, ainda que estivesse numa cadeira de rodas, sem nenhuma fonte de renda estável ou generosa, ela disse que uma oração tinha sido a sua grande fonte de força e provisão. Sempre que aparecia uma necessidade financeira, ela meditava calmamente sobre a promessa do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Um dia, o pagamento da hipoteca estava atrasado. Era uma dívida de $40. A mulher não tinha sequer um centavo desse valor. Então, começou a pensar em silêncio nestas palavras: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus, atuando nesta situação agora. Por volta do meio-dia, veio a ela uma sensação de paz sobre a questão e então encerrou a sua meditação. Cerca de 1 hora depois, um parente estava lhe servindo o almoço quando um vizinho entrou e colocou dinheiro em sua mão. Ele disse: nossa escola dominical estava pensando em você. Havia algum dinheiro extra na tesouraria e nós resolvemos que queríamos dividi-lo com você. O valor que ele lhe deu, $40. Essa mulher, reconhecendo Deus como a fonte da sua provisão, tinha comprovado que ele nunca falhava com ela. Mesmo em condições extremas de doença, desalento e incerteza econômica, é claro que seu grande desejo é o de se sustentar e de se tornar financeiramente independente de seus familiares, vizinhos e amigos. E com certeza ela realizará esse desejo conforme persevera no pensamento próspero. Agora ela está começando a andar de novo e pela primeira vez em vários anos também pode trabalhar. Enquanto isso, está comprovando que a rica provisão de Deus pode chegar de muitos modos inesperados, satisfazendo as necessidades do momento, a despeito das duras condições da vida. De fato, Davi estava reconhecendo Deus como a fonte da sua provisão quando declarou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta é uma boa oração de prosperidade e deve ser repetida com frequência.
Uma dona de casa precisava de US$ 100 para pagar 2 contas que venceriam no fim da semana. No começo da semana, sempre que o medo tentava assustá-la sobre como iria pagar essas contas, ela afirmava e reafirmava: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Na manhã de sexta-feira, justamente o dia em que as contas venciam, chegou um cheque pelo correio de US$ 110. O cheque era de uma empresa em que seu marido havia trabalhado por vários anos. Eles escreveram uma carta dizendo que tinham acabado de descobrir que deviam esse valor ao marido dela e que estavam enviando o montante para saldar a dívida. Um executivo com uma grande família já estava sem dinheiro e ainda faltava uma semana para o dia do pagamento. Os suprimentos estavam acabando. Na sexta-feira, um dia antes do que a família reservava para as compras, ele e a esposa concordaram em pedir ajuda e orientação a Deus. Eles o fizeram afirmando: "A nossa capacidade vem de Deus." No sábado de manhã, chegou à casa da família um cheque do governo, um cheque de US$ 150 de restituição de imposto de renda. O valor cobria satisfatoriamente suas necessidades até o dia do pagamento. Uma vendedora que tinha tido muitas despesas e cujas vendas tinham decaído, decidiu enxergar Deus como a fonte da sua provisão, afirmando para si uma oração do Pai Nosso: "O pão nosso de cada dia nos dai hoje." Foi uma mudança vertiginosa. Suas vendas aumentaram exponencialmente e começaram a entrar pagamentos de comissão além do seu salário. Os vizinhos lhe trouxeram refeições prontas como um sinal da estima que tinham por ela, e ela também recebeu de um amigo vários itens adoráveis de vestuário. Alguns de seus clientes levaram-lhe presentes de agradecimento por estimado serviço. Vários convites para jantar foram recebidos, aceitos e apreciados. Todos os dias, suas necessidades eram providas, como ela havia pedido em sua oração. O pão nosso de cada dia apareceu das maneiras mais satisfatórias. Como estabilizar suas finanças? O mais maravilhoso a respeito de reconhecer Deus como a fonte de todas as riquezas e de considerá-lo em suas questões financeiras e em todas as áreas da sua vida é que quanto mais você faz isso, mais estabilizada cada uma dessas áreas se torna. No devido tempo, não haverá mais emergências financeiras que necessitem de um maná instantâneo vindo do céu. Em vez disso, sua situação financeira apenas irá melhorar cada vez mais, de modo que haja sempre substância à mão para prover suas necessidades. Davi indicou o que acontece quando você pensa em Deus como a fonte da sua provisão. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas é bom saber que até que você desenvolva uma compreensão apropriada de como fazer florescer a substância do universo em um fluxo rico e contínuo de provisão, as necessidades financeiras emergenciais podem ser supridas buscando a fonte de todas as riquezas, o rico Pai Celestial. A conexão entre o pensamento e a provisão. Talvez você esteja pensando agora: se a minha prosperidade vem de Deus, se Ele é a fonte da minha provisão, então por que todos falam sobre pensamento próspero? O que o pensamento próspero tem a ver com a minha provisão? A rica provisão divina está por toda parte do universo. Do mesmo modo que é inata em você, na forma de talentos, habilidades e ideias, ansiando para serem expressas, mas você precisa contatar essa rica provisão e substância a fim de usá-la. Sua mente é a sua conexão com ela, as suas atitudes, seus conceitos mentais, crenças e perspectiva são aquilo que conecta você à rica substância divina e que garante seu acesso a ela. Deus só pode fazer por você
aquilo que Ele pode fazer por meio de você, dos seus pensamentos e das ideias que conduzem às suas reações. Portanto, o pensamento próspero abre o caminho para resultados prósperos. Comece a fazer contato com a rica substância universal e com a rica substância seu interior, declarando com frequência: eu aciono as bênçãos divinas no meu interior e à minha volta, e eu sou abençoado de todas as maneiras, com felicidade, sucesso e realização verdadeiros. Apenas ao decretar essa ideia, você já estará começando a agitar as riquezas do universo, atraindo-as para você e expressando-as através de você. O sucesso adora a atitude próspera. Outra das verdades impressionantes sobre a prosperidade é que os pensamentos da sua mente fizeram de você o que você é e que eles o transformarão no que você se tornará a partir de hoje. Quanto mais você perceber isso, mais saberá que as pessoas, lugares, condições e eventos não podem afastá-lo da sua prosperidade. Não se empregar intencionalmente o pensamento próspero como um aliado para o seu sucesso. Em vez disso, você descobrirá que as coisas, pessoas e eventos que antes trabalhavam contra você começarão a trabalhar para você ou desaparecerão de sua vida. E novas pessoas e eventos aparecerão para ajudá-lo a ter sucesso. Esse é o poder do pensamento próspero. Enquanto isso, lembre sempre a si mesmo que Deus é a fonte de toda a sua provisão e então faça contato espiritual com Ele, com a sua rica substância e com ideias ricas que estão à sua espera. Eu sou um rico filho de um Pai amoroso. Agora eu aceito e reclamo o rico bem divino que existe para mim em cada área da minha vida. Agora o meu sucesso surge, concedido a mim por Deus na forma de ricas ideias e resultados. Lembre-se destas verdades sobre a prosperidade. É correto ser próspero e não o contrário. Deus criou um universo rico para você e Ele quer que você o aproveite. A prosperidade pode chegar rapidamente por meio do uso deliberado do pensamento próspero, que conduz à expressão de ricas ideias, ações e resultados. Lembre-se destas verdades sobre a prosperidade. É correto ser próspero e não o contrário. Deus criou um universo rico para você e Ele quer que você o aproveite. A prosperidade pode chegar rapidamente por meio do uso deliberado do pensamento próspero, que conduz à expressão de ricas ideias, ações e resultados. Portanto, ouse pedir sempre orientação a um Pai amigável, rico e amoroso. E, junto com Moisés, lembre-se que de Jeová é seu Deus, pois Ele é quem lhe dá o poder de obter riquezas. Agora, lance-se feliz e esperançoso às leis dinâmicas da prosperidade, leis espirituais e mentais que podem e irão transformar a sua vida. Salomão percebeu a necessidade de explorá-las quando explicou: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Você pode se libertar da limitação, da necessidade e do fracasso quando aceitar e usar as ideias simples, mas poderosas. Você encontrará uma experiência agradável que produz resultados satisfatórios. Este é o poder do pensamento próspero, e essa é a bela e chocante verdade sobre isso.